E aí, tudo bem? Se a gente fosse separar as pessoas entre dois tipos, o tipo de pessoas agradecidas ou gratas, que olham para o mundo com alegria no coração por terem o que têm, não importa se é muito ou se é pouco, são simplesmente agradecidas e isso lhes dá um olhar positivo para a vida. E o outro tipo de pessoa é o tipo de gente ingrata, aquele camarada ou aquela moça que não importa o que tem, seja muito ou pouco, estão sempre insatisfeitos, estão sempre azedos, estão sempre reclamando, estão sempre encontrando defeito em alguém. Seja sincero e sincera, em qual dos dois grupos você se enquadraria? É meio difícil responder isso porque a nossa vida, nos seus muitos altos e baixos, vai fazer com que a gente tenha momentos de estar com uma percepção mais agradável, uma percepção mais limpa e agradecida, e haverão outros momentos em que a gente pode estar um pouco mais azedo por circunstâncias e coisas que acontecem. Mas eu acredito que o convite que Deus tem para nós hoje, para mim e para você, é que a gente consiga sair um pouco dessa oscilação e permanecer de maneira mais perene, continuada, numa postura de vida agradecida. E para isso eu quero te lembrar da história do povo de Israel quando está saindo do Egito. Eles eram escravos lá, muitas gerações se acumularam dentro do Egito num regime de escravidão. E agora eles estão libertos e é Moisés quem os leva pela mão. Na verdade é Deus quem os conduz pela mão através da liderança de Moisés. E no meio do deserto, eles que precisavam estar agradecidos por tamanha libertação, eles demonstram esse momento de vale, esse momento de percepção amarga, de uma vontade maluca de voltar para o Egito só porque lhes faltava algo. Quero ler para você um verso apenas do capítulo 16 do livro de Êxodo. No verso 3, diz que os israelitas então se dirigiram a Moisés e disseram: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Percebe a lógica deles? Ainda que o valor maior da liberdade lhes tivesse sido conquistado, eles ainda estavam presos a um valor menor de provisão material e circunstancial. Ele diz, naquela circunstância, ainda que fôssemos escravos, nós tínhamos panela, carne, água, pão à vontade. Agora estamos no deserto. Existem momentos de escassez no deserto. A vida da gente nem sempre será sempre farta. Vai haver momentos de escassez. E o que o povo diz é o seguinte: a gente preferia a condição de preso, de escravo, do que ter que viver escassez, privação, ainda que sejamos livres. Curioso isso. Eu vi uma matéria esses dias de uma tendência muito esquisita, muito estranha, mas infelizmente cada vez mais presente, de um tipo de relacionamento chamado Sugar Baby, onde tem os Sugar Daddies, que são caras ricos, camaradas ou divorciados, e eu acredito bem mal resolvidos na vida, provavelmente, que contratam de maneira meio informal meninas para viajarem, viverem a boa vida, gente de dinheiro. E essas meninas, por outro lado, se submetem, se sujeitam a não desfrutarem da liberdade de um amor pleno, cheio de valor, de entrega, de conquista, para se sujeitar a um amor comprado em troca das benesses que o conforto da riqueza pode lhe oferecer. Eu disse que é esquisito porque isso não faz sentido no que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, que é verdadeira liberdade, que é a condição de você vivenciar experiências verdadeiras. Esse é apenas um exemplo em tantos outros exemplos de um mundo onde as pessoas têm se sujeitado a viverem escravas de um ritmo de trabalho maluco, escravas de um materialismo maluco, em nome de terem a provisão que elas almejam. São os israelitas no deserto. Lhes havia sido conquistada a liberdade, mas eles estavam dispostos a abrir mão disso para poderem ter as coisas, o material, as provisões que aquele ambiente de privação, de prisão lhe concedia.
Eu quero te desafiar a olhar ao seu redor e enxergar em primeiro lugar que em Cristo Jesus você é livre. A liberdade do pecado faz de mim e de você pessoas verdadeiramente livres. E apenas por isso somos gratos a Deus. Se temos muito ou se temos pouco, a palavra de Deus nos chama a gratidão. Não almeje ser quem você era no passado, prisioneiro das suas próprias paixões, apenas porque tinha coisas que hoje talvez não tem mais. Alegre-se e agradeça aos céus e olhe com um sorriso para a vida ao seu redor pelo simples fato de você ter a liberdade que Cristo conquistou para você. E assim a sua gratidão será perene. Os altos e baixos da vida lhe farão ter esta disposição de agradecer, mesmo em meio às lutas. Que Deus te dê um dia de gratidão, em nome de Jesus. Amém.